Sejam bem-vindos aí quem tá chegando. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos que vamos para mais uma segunda-feira abençoada aí no nome de Jesus. Vou ver só uma água aqui para a gente poder começar. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Quem chegou aí, sejam bem-vindos, tá bom? Carla, Imina, mamãe, tia Mana, todo mundo tá chegando aí. E vamos lá para a gente poder aproveitar esse tempo gostoso aí que o Senhor nos proporcionou. Eu quero começar essa live falando de um texto que há muitos anos atrás eu peguei ele na internet. Interessante, ele é tão antigo. A publicação dele foi feita em 2016. Olha só como é que é antigo. E eu troquei de telefone acho que 2 vezes. Ou 3, não sei. E todas as vezes que eu troquei de telefone, eu fiz questão de guardar esse texto. Eu printei, porque era um texto que não dava para mim poder colocar tudo numa tela. Então, printei ele em algumas partes e guardei esse tempo todo. Inclusive, esse texto tem como a capa a postagem que eu fiz com a divulgação da live, né? Aquela mulher, como se ela tivesse com o peito e o tórax rasgado, com uma parte aberta e cabeça de pessoas, dando a entender que dentro dela ainda existia muitos homens, né? E é o tema da nossa live sobre o pacto de sangue, né? O quanto que as pessoas ainda continuam presentes na vida de outras pessoas, mesmo isso já tendo passado por anos, né? Aquilo ainda está vivo, aquilo ainda está nas lembranças, como falamos na semana passada. Nem sempre a pessoa que hoje é casada e ela lembra de relacionamentos sexuais do passado, nem sempre ela está menosprezando o parceiro que ela tem hoje, dando a entender que ela está pensando na pessoa que ela teve relação sexual no passado, porque aquela pessoa era boa de cama e a atual que ela tem hoje não é. Existe isso? Claro que existe, né? Porque muitas das vezes as pessoas se relacionam com outras por outros interesses e muitas das vezes a vida sexual não supra aquela pessoa como ela queria ser suprida. Alguns relacionamentos são estremecidos porque a pessoa achava, né, na paquera, no flertar, achava que aquela pessoa ela poderia atendê-la também com uma boa prática sexual, e depois que a vida sexual ela se torna ativa, aquela pessoa como se arrependesse, né, de com quem ela teve um relacionamento, né? E muitas das vezes lembrar de vida sexual passada não quer dizer que isso é safadeza, que é pouca vergonha, mas são vínculos de almas, né? Aquelas pessoas que passaram pela vida desta pessoa ainda estão fixas, ainda vibram, ainda se conectam. Por quê? Porque o pacto de sangue, ele originalmente é a consolidação de uma vida conjugal, né? Hoje a gente sabe que existem 3 casamentos, 3 celebrações de casamento. Vocês sabiam disso? Vamos lá, vamos participar para mim não me sentir sozinho? Vocês sabiam que o casamento ele pode ser simbolizado por 3 situações? É o casamento na igreja, né? Que eu falei na semana passada, que não deixa de ser uma cultura romana, tá? Na Bíblia não diz que o casamento é como nós fazemos hoje, o noivo da noiva, padrinhos, madrinhas, e a noiva entra com o pai, o noivo com a mãe. Todo esse ritual de casamento que a gente vive hoje, a gente pensa que é o certo, né? Mas o casamento ele é consolidado e ele é representado por 3 situações. A cerimônia, né, na igreja, que é uma cultura romana. O casamento no cartório, né, que é aquele documento assinado lá, que acaba tendo uma consolidação diante dos homens, que nos tornamos família. Eu costumo dizer muito isso, né? Pessoas que moram juntas, elas não são consideradas família diante dos céus. É forte, é uma colocação bem potente, né? Mas isso é verdade, tá? Morar junto não quer dizer que é uma família. As pessoas podem até ter te enganado, ou quem vive assim se engana. Mas os céus, quando olham para uma casa onde mora 2 pessoas que não são casadas no papel e não são abençoadas por uma
por uma cerimônia religiosa, no mínimo, né? E não é casamento pomposo, é o simples fato de ter a bênção. Quando os céus olham para essa família, para essa casa, os céus não vê uma família, vê pessoas morando junto debaixo de um teto, tá? Coloca bem isso aí no teu coração. Então o casamento ele pode ser simbolizado em três formas. No caso, a cerimônia, né? De véu, grinalda, vestido branco. O casamento no cartório civil, diante de um juiz. E o sexo, né? O sexo. Que dos três, o que consolida uma vida conjugal é o sexo. Falamos na semana passada. Se uma pessoa se casa com a outra e na lua de mel eles não conseguem ter relação sexual, existe algum impedimento. E aí passa alguns dias, algumas semanas, e eles não se completam, não conseguem ter admiração, tesão, alguma coisa que aproxime eles. O que acontece, uma das partes, se não perceber que aquilo ali não vai ter desenvolvimento, que não está tendo retribuição da outra parte, do seu cônjuge, por direito, eles podem anular o casamento. Entendeu? Por quê? Porque o ato sexual é a consolidação de um casamento, de uma vida conjugal. Deu para poder entender, gente? Tá tranquilo aí? Me ajuda aí, participa aí, escreve aí. Vocês não estão escrevendo nada, só a Carlinha que escreve. Vamos lá. Deu para poder entender? Então, o casamento ele é simbolizado em três situações. Cerimônia, né, religiosa. No cívil, diante do juiz, no cartório. E no ato sexual. Então, desses três aqui, o importante mesmo é o ato sexual. E é indispensável a bênção do seu líder, do seu pastor. Você não precisa fazer um casamento gigantesco para não sei quantas pessoas para poder consolidar seu casamento. Você pode reunir o seu cônjuge, chamar o seu pastor e ali você pode me abençoar. Tanto que aconteceu isso comigo. Eu não tive um casamento na igreja, entrando na igreja. Eu fui abençoado por um pastor amigo, ele abençoou a minha vida conjugal. Depois nós consolidamos isso no casamento, no cartório, para deixar tudo direitinho. Mas o importante mesmo é o ato sexual que consolida o casamento e a bênção do Senhor sobre aquela família. Isso é importantíssimo. Então, quando a gente começa a entender esse padrão de a importância do ato sexual, eu pude aprender também, eu achei muito interessante isso, que todas as vezes que um casal tem relação sexual, eles estão casando novamente. Parece ser loucura, né? Parece ser um exagero, mas eu pude perceber que se a gente consegue entender que a palavra nos garante a importância de uma vida sexual, ela ser consolidada com ato sexual, a gente consegue entender sim que todas as vezes que um casal tem relação sexual, um casal, marido e mulher, família, eles estão casando novamente. E aí a gente consegue entender que se uma dessas partes pula a cerca, né, aquele termo que se usa, ou comete adultério, então ele está casando, ou ela está casando com o seu cônjuge e também com outras pessoas, e tudo que essas pessoas vivem, as vibrações, os demônios e os traumas que essas outras pessoas passaram na vida desse cônjuge, joga isso para a vida dele e ele vai para casa quando tem relação com a sua esposa e lança isso sobre ela. Sabe, toda essa conexão negativa, toda essa conexão perversa, toda essa conexão que envolve um adultério, uma prostituição, isso é lançado sobre a vida de uma das partes e, consequentemente, essa pessoa faz ponte para que isso seja lançado sobre a vida do seu cônjuge. Deu para poder entender? Porque a gente falou muito sobre cônjuge, uma parte ou outra, mas é assim que funciona. Então a gente precisa entender o tamanho da importância do ato sexual na vida de um casal, na vida de uma pessoa, na vida da família, que infelizmente hoje se perdeu, né? Hoje o sexo ele é banalizado, ele é escravidão, ele é vício, é forma de ganhar dinheiro, sabe? É tanta coisa que se faz hoje através do sexo que a gente consegue perceber, assim, tentar entender como que deve ser para Deus olhar o que era para ser bênção, está se tornando uma coisa tão destrutiva na vida das pessoas. Toda maldição que essa pessoa adquire,
é transferida, exatamente. Quando você casa com uma pessoa, você casa com o passado dela. Quando você se une com uma pessoa através do sexo, você se une com o passado dela, com os demônios dela, com os traumas dela. Isso tudo que... Porque o pacto de sangue ele é poderoso, era para ser só entre marido e mulher. O casamento é um só, entendeu? Então quando a gente vive uma vida desenfreada e fazendo de qualquer jeito, achando que somos bom, que somos homem, que somos mulher, decididos, individuais, né? Muitas vezes as pessoas acham que são tão dono de si que eles vão tendo relações e relações para depois dizer que eles têm o controle de suas vidas em suas mãos, mas na verdade é um abismo chamando outro abismo. E se você for fazer uma avaliação, você vai ver que a vida dessas pessoas que tiveram muitas relações sexuais e que passaram na vida de muitos, ou que de muitos passaram na vida dela, essas pessoas não são felizes, essas pessoas não são resolvidas, essas pessoas ainda têm lixos em suas vidas, só que elas começam a procurar outro lado, vai para psicólogo, psiquiatra, vai para líder religioso, vai tentando resolver suas vidas em vários lugares, mas na verdade o que ela tem é um acúmulo de lixo, um acúmulo de trauma, de demônios, de tantas coisas que veio das pessoas que passaram na vida delas. Beleza, gente? Deu para poder entender aí? Em nome de Jesus. Quem está comigo aí no Instagram aí, me dá uma boa noite quem chegou aí, por favor, para mim poder saber quem está chegando com a gente aí. Ó, vou ler o texto aqui para vocês. Vamos lá. Almas presas é o título. O sexo nunca é apenas sexo. Muitas vezes nos perguntamos por que estamos tão emocionalmente instáveis, ligados ou conectados a alguém. Quando você tem relações sexuais com alguém, você está a compartilhar uma conexão emocional e espiritual, que forma um vínculo muito forte e às vezes inabalável. Olha como é que isso é forte. Cria-se um vínculo fortíssimo, como a gente tem falamos na semana passada, então falamos aqui novamente, né? É tão forte, inabalável, que a pessoa está vivendo, está seguindo a vida dela, mas no subconsciente dela ainda tem lembranças e momentos que ela teve com a pessoa que se relacionou há 15, 20 anos atrás. De tão inabalável que é. Quando você tem relações sexuais com alguém, você fica ligado espiritualmente nas relações ou conexões que fez com essa pessoa no passado. É como um ciclo. É como o ciclo é contínuo. Não, perdão. E como o ciclo é contínuo, como uma teia de conexões, lentamente se constrói e, em seguida, você está ocupado demais para baixo e preso emocionalmente. E surge a pergunta. Aqui eu vou pular de tela. Então aqui você está ocupado demais para baixo e preso emocionalmente. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se encontra depressiva, com uma sensação destrutiva e sem ter explicação. Ela não se aborreceu, ninguém a magoou, não teve nenhum momento difícil que pudesse causar, mas ela se encontra para baixo, depressiva. O que é isso? São as conexões de tudo aquilo que foi lançado sobre ela no passado. E como nós falamos na semana passada, né? Ah, pastor, eu tive relações sexuais com alguém, mas não foi com camisinha. Não teve o contato do pênis com a vagina, pele com pele, sangue com sangue, então eu estou livre disso? Não. Muitas das vezes não é só a penetração, mas a conexão, a vibração, a conexão de corpos, o movimento, toda a movimentação que um ato sexual exige e proporciona. Tudo isso interliga pessoas ao ponto de que cada um segue a sua vida depois, mas elas ainda estarão conectadas para onde for. Por quê? Porque era para ser poderoso na vida de dois, mas aí por causa da queda do homem e do desenfrear do homem quanto à perversidade, essas conexões vão se misturando, trazendo pressões e peso desnecessário na vida das pessoas, porque o projeto inicial era para ser um homem, a sua mulher, virgindade entre ambos, e quando ele se conhecesse, quando rompesse o ímen da mulher e tivesse o contato do pênis com a vagina, aquela conexão iria ter início e dali
só a morte os separariam, consequentemente depois a eternidade para ambos. Beleza, gente? Deu para poder entender? Então vamos lá para tal pergunta. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Porque eu tirei um print. Temos toda essa. Deixa eu ver aqui. É porque a tela estava curta. E surge a pergunta: por que os nossos relacionamentos há muita frieza e lutamos muito para continuar firme na relação? Por que os casamentos não duram o quanto deveriam e por que há muita infidelidade? É porque nós temos toda essa bagagem e laços com pessoas que estiveram íntima conosco e nós não cortamos os laços. Deu para poder entender? Muitas das vezes esse tipo de sentimento, de sensação surge. Por que tanta frieza? Porque tem relações conjugais que não avançam, que não têm entendimento. Sabe? As coisas estão indo bem, as contas estão pagas, tudo está funcionando, mas quando chega na hora do ato sexual, é aquela dificuldade, é aquele problema, né? Se criou aquele mito de que a mulher, na sua maioria das vezes, sempre está com dor de cabeça, está indisposta, e tantas coisas a gente foi ouvindo durante a jornada, né? E por outro lado, o homem nunca quer fazer por onde criar um bom ambiente, né? Já vai logo querendo, fazendo, que tem que ser do jeito que tem que ser. Eu trabalhei o dia inteiro, então a mulher tem que saciar aquele esposo porque ele quer. Sabe, essas coisinhas a gente vai ouvindo durante a jornada. Mas aqui a gente percebe que muitas das vezes é frieza. E o medo, o muro que há nas camas conjugais podem ser resultados de traumas. Podem ser resultados de pessoas que criaram vínculos com essas pessoas no passado. Sabe, algumas pessoas foram abusadas, estupradas, sabe? E essa conexão perversa ficou no subconsciente, na alma daquela pessoa que foi estuprada, abusada, e mais na frente ela tem medo, ela tem alguma âncora ainda que a puxa para as cenas e por tudo que passou, e isso acaba sendo prejudicial para outras pessoas que passarão na vida desta que foi abusado no passado. Então muitas das vezes é complexo demais, é perverso, é pesado, e a gente precisa entender certas situações. Amém, gente? Está dando para poder entender? Me dá aquele feedback aí no nome de Jesus. Se estiver com muita informação, estiver falando rápido, me fala aí para a gente dar uma freada. Eu só quero ser bênção o melhor possível na vida de vocês, principalmente com esse conteúdo tão maravilhoso. Seja cuidadoso com quem você se conecta. De quantas almas de mulheres ou homens está ligado? Ou tens memórias dentro de ti? Quantos de ti? Quantos já passaram por você, deixando cada um a sua marca e o seu lixo? É uma pergunta, né? Sobre a questão de a gente ter cuidado com quem temos nos conectado. Muitas das vezes você casa com uma pessoa e você se conserva virgem, prudente, se guardou, só que a pessoa que você se interessou, que você criou uma conexão de paquera, de flertar, essa pessoa já teve outras pessoas. Entendeu? Então você se conservou, mas ela não. A gente sabe que o mundo machista que a gente vive, os homens batiam no peito com orgulho. Eu peguei tantas, eu saí com tantas, eu parti para dentro, eu perdi, não dá para contar nos dedos quantas mulheres eu já peguei e tal, né? Então muitas pessoas batiam no peito dizendo o orgulho que tem de ter se relacionado com muitas pessoas. E às vezes uma parte se conservou, mas a outra não. E quando aquela outra pessoa que não se conservou faz parte da sua vida, é inevitável. Tudo que ela viveu, tudo que ela adquiriu, todo o lixo que lançaram sobre a vida dela, os demônios, que através do pacto de sangue, né, que é a relação sexual, que fizeram parte da vida daquela pessoa, vem junto. A gente nunca vai perguntar, né? No relacionamento de namoro não tem uma entrevista. O máximo que você faz é perguntar do passado daquela pessoa,
se ela pode ter segurança para ter um relacionamento com você, sabe, algumas coisas básicas, mas muitas vezes a paquera, o chamar a atenção vem com tanta força que a gente não quer nem saber do passado da pessoa, a gente quer namorar, a gente quer se relacionar, a gente pouco se preocupa quanto ao passado, só que o passado faz parte, né? Se talvez todas as pessoas fizessem uma entrevista rigorosa para aquela pessoa que ela está se interessando, da onde ela veio, com quem ela se relacionou, e se essa pessoa tivesse o conhecimento desse material, elas talvez dispensariam relacionamentos, não por beleza, mas da onde a pessoa veio. Às vezes a pessoa é bela, tem olhos bonitos, cabelo bonito, um corpo bonito, mas a alma está totalmente podre. Podre. De tantos que já passaram na vida daquela pessoa e foram largando, e ela vem trazendo isso tudo e vai passando para quem vier a se relacionar com ela no futuro. É mais didático impossível. Glória a Deus, Carlinhos. Com Carol foi quase um período de experiência. 3 meses para o primeiro beijo. É isso, é interessante. Quem consegue conservar essa estratégia, né? Esse ponto de segurança é bom. Talvez falar hoje de, como falamos na live passada, né? O relacionamento. Vamos conversar, vamos namorar e conversar sem beijo, sem carícia, para a gente poder se conhecer. Falar isso hoje em dia, você vai receber uma pedrada na cabeça, né? Alguns anos atrás eu fui líder dos adolescentes aqui na igreja e trocava muita ideia com eles sobre isso, e quando eu chegava nesse assunto, eles quase me matavam, porque não queria ouvir isso, porque eles estão naquela energia, naquela flor da idade, quer namorar e quer ter essas experiências, o próprio organismo, o corpo está externando aquilo que faz parte da idade, né? Mas infelizmente essa energia ela é direcionada por lado errado para com aquilo que a palavra não permite. E aí vem a destruição de muitas vidas, de muitos relacionamentos. Mas o ideal seria realmente esse diálogo, essa conversa, essa atenção bem importante para com quem nós estamos nos interessando, para depois iniciar um relacionamento da melhor forma possível. Não somos perfeitos, mas quanto mais dentro da palavra nós estivermos, menos sofreremos e mais seremos abraçados pela vontade do Senhor. Amém? Vamos continuar no texto aqui. Será que te sentes bem andar na rua e contares na rua com quantos homens ou mulheres já te deitaste, ou já viram a tua nudez, ou tiveram intimidades com você? Será que isso é honroso para você? Te faz te sentires mais homem ou mulher? Queres mesmo viver com essas memórias para o resto da tua vida? Saiba que consequências é o resultado de todas as coisas que fazemos ou deixamos de fazer, e ninguém se livra delas. Podemos escolher, a pessoa pode escolher ter uma vida descontrolada, pegar todo mundo, fazer e acontecer, só que as escolhas delas vai ter consequência. Semeadura nem Deus interrompe. O que eu planto, eu colho. O que eu não planto, eu não colho. Então as escolhas da nossa vida precisa passar pela vontade de Deus. Tem pessoas que escolhem a vida conjugal que quer ter, mas depois, quando fracassa, quando as coisas começam a dar errado, elas encontram culpados, né? A culpa foi fulano que botou ciclano na minha fita, a culpa é dos pastores que não devia estar bem quando fez a cerimônia do meu casamento, a culpa é dos meus parentes, que da minha mãe e do meu pai, que poderia ter me ensinado umas coisas. A gente faz escolhas e depois encontra culpados, porque as pessoas não conseguem muitas das vezes reconhecer: a culpa foi minha, porque eu poderia ter escolhido diferente, porque eu poderia ter analisado, porque eu poderia, mesmo tendo me encantado pelo corpo, pela beleza, pela fala e por tantos outros aspectos que uma pessoa tem para atrair outra, muitas das vezes nós temos a escolha de avaliar mais, de conversar mais, de analisar mais as pessoas para depois tomar a decisão. Eu costumo dizer que existem 90% dos problemas que hoje tem num casamento não aconteceram do nada. Aquela frase: você quando me namorava era assim,
Você, quando me namorava, quando a gente era noivo, quando a gente começou, você fazia, acontecia, e agora você mudou. 90% dos problemas que um casamento se enfrenta já existia no namoro. Só que a cegueira da paixão, a cegueira do tesão, não nos deixava ver. Pode anotar isso aí. 90% do que nós reclamamos do nosso parceiro hoje já existia. Convivíamos com isso, mas para estar perto, para querer poder se envolver mais, para poder aproveitar mais, a gente passava por cima, perdoava qualquer coisa, ignorava certa atitude, porque estar bem era o objetivo naquele momento. E aí o que acontece? Deixa eu só... Depois vem o casamento, as coisas consolidam e a gente começa a ver quem é a pessoa de verdade. Por quê? Porque agora a atmosfera é outra. É um relacionamento de duas pessoas, 4 paredes, contas, compromissos, mas os problemas, os defeitos e as cobranças que fazemos hoje de certas coisas já existia desde o namoro. Já era característica daquela pessoa. E nem todo mundo consegue ser esperto para esconder aquilo que é de ruim, sabe? É a gente que finge não ver, porque quer estar bem, porque quer curtir aquele momento e perdoa qualquer coisa, e vamos de novo, e aí a gente vai seguindo e depois começa a vir as consequências de certas escolhas que nós mesmos fazemos. Vocês concordam comigo? Se discordar, pode colocar aí, gente. Mas se for verdade, se você entender que é dessa forma, como eu estou falando, coloca aí também, para a gente poder trocar essa ideia, essa experiência aí. A Moniquinha também está aí, ó. Valeu, Moniquinha. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Sabe que consequências é o resultado de todas as coisas que fazemos ou deixamos de fazer, e ninguém se livra dela. Ó. Queres ter boas recordações e orgulho do teu passado? Então faça bem o teu presente, para que o teu futuro não seja de mais recordações e de desabores. Não consegui entender aqui a palavra, não sei se foi erro que colocou. Para que não seja uma memória vergonhosa e de tristeza. Abre aspas. Tenha respeito próprio. Não deixe as tuas paixões governar os teus princípios. Seja uma pessoa de princípios e não de muitas paixões. Muito interessante essa frase. Sexo fora do casamento não é coisa de brincadeira. Para além das possíveis doenças físicas que se podem adquirir, tem também as doenças psicológicas. Olha isso. Vício sexual, insaciabilidade emocional, instabilidade emocional, feridas emocionais, traumas emocionais e as espirituais. Ou seja, isso tudo aqui são consequências de relacionamentos frustrados com qualquer pessoa. Isso é complicado demais. Desabores é o plural de desabor, o mesmo que desprazeres. Então isso aí. Beleza, Carlinhos? Que isso, hein? Fechamento na conexão, hein? Garoto. Recordações e desprazeres. Peguei uma palavra aí para poder encaixar aqui. Para que não seja de uma memória vergonhosa e triste. Beleza? Vamos lá. É difícil livrar-se das doenças emocionais, morais e espirituais. Laços na alma são mais poderosos do que imaginamos. Saiba que a pessoa certa para você, que te ama, cuidará de você e te amará e nunca te atacará. Olha que coisa interessante. É difícil livrar-se das... Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa ela é agressiva, ela é muito... agressiva mesmo nas palavras e até em agressão física. Por quê? Porque ela é o resultado de situações que aconteceram, de pessoas que passaram na vida dela, de lixo que lançaram na vida delas, sabe? E muitas das vezes isso destrói a nossa vida de tal forma que a gente não consegue confiar mais em ninguém no futuro. A gente não consegue mais ter um relacionamento saudável, até tentamos, por carência, sabe, para não ficar sozinho. Eu conheço pessoas que iniciaram relacionamento, vida conjugal,
só por causa da solidão. Sabe? E as pessoas vão tentando. Só que muitas das vezes por essa preocupação de ficar só. E querer alguém para preenchê-la, qualquer um que vier, veio e foi. Sabe? Não tem aquele cuidado para poder analisar e avaliar os relacionamentos. E muitas das vezes isso traz consequências, traz doenças espirituais, doenças que vêm destruir o emocional de pessoas. E quem sofre com isso? As outras que vêm depois. As pessoas que vêm depois fazer parte da nossa vida, elas acabam passando por isso. Por quê? Porque lançaram o lixo na vida dela lá atrás. Destruíram a vida dela lá atrás. E aí, o resultado é o quê? Quem vier depois vai pegar o prejuízo da nossa vida emocional destruída. É difícil livrar-se das doenças emocionais, morais e espirituais. Laços na alma são mais poderosos do que imaginamos. Saiba que a pessoa certa para você é essa que nós lemos. Cuida-te. Vamos acabar agora o texto. Existem coisas que não são uma questão de necessidade, mas sim de caráter. Saiba que a maldição é contínua. A Bíblia diz: Deus visita a maldição dos pais aos filhos até a 4ª geração. Cometer erro agora é comprometer até a nossa 4ª geração. Segura aí. Olha como é que isso é poderoso. Olha como é que isso é poderoso. Por quê? Porque o pacto de sangue é aquele vínculo que une uma pessoa a outra. E aí, muitas das vezes, eu estava aprendendo hoje, você está pensando que divórcio é o suficiente para poder separar pessoas? Não é não. A partir do momento em que criou um vínculo através do sexo, você está pensando que só fazer uma certidão de divórcio, rasgar e cada um segue a tua vida que está resolvido? Não é não, gente. E aí eu fiquei espantado quando estava prestando atenção nisso. Porque a palavra fala que a carta de divórcio é permitida para a mulher ou para o marido que sofreu adultério. Mas não diz que esse mesmo pode ter uma outra vida conjugal. Sabe, eu fiquei assustado com isso. Porque é sério. É poderoso, não é só a gente desfazer um relacionamento, dar entrada num divórcio, cada um segue a sua vida. Por quê? Porque o vínculo ficou. Não é o número de vezes que o casal teve relação sexual ou que uma pessoa teve com a outra, mas o suficiente para que o vínculo acontecesse, para que as vibrações acontecessem e esse ato sexual viesse a consolidar aquele relacionamento. E muitas vezes as pessoas seguem cada um o seu caminho, mas os problemas continuam na alma, principalmente na mente, que não para de pensar, que não para de lembrar, seja momento, seja qual for o valor desses momentos do passado, é forte, é poderoso o suficiente para ainda dominar as pessoas no tempo presente, situações que aconteceram no futuro. Sexo não é desporto, não é diversão, não é passatempo. O sexo é um laço espiritual por causa da conexão feita durante o ato de intimidade. Ela une corpo, alma e espírito. Aqui a gente fecha o texto. Tá vendo como é que foi muito importante? 2016, como eu falei ainda agora para vocês que eu peguei esse texto. E isso falou muito ao meu coração. Por quê? Porque estava guardadinho. Eu estou pegando uma outra parte que eu separei aqui. Estava guardadinho. E o tempo certo veio para a gente poder ministrar isso agora. Eu espero que seja bênção na tua vida no nome de Jesus. Eu vou abordar alguns textos agora. Daqui a pouco a gente vai encerrar, tá bom? Para a gente não prolongar muito. Eu sei que é um texto rico, dá vontade da gente falar bastante. Porém, tem que respeitar o tempinho de vocês, o descanso de vocês, né? Primeiro dia da semana, então é bom a gente poder respeitar. Mas vamos lá. Meu pastor, essa questão da maldição hereditária, ela é quebrada quando nós reconhecemos Jesus como único e eterno Salvador, correto? Haveria alguma outra forma? Sim, oração. Temos que declarar, Carlinhos, diante do altar e quebrar essa maldição, sabe? Nós reconhecemos sim Jesus como nosso Salvador, mas até que ponto esse reconhecimento ele é sincero? Eu estava conversando com uma pessoa que ela pesquisando, ela me disse que descobriu que existem pessoas que não acreditam nesse negócio de pacto de sangue.
Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou das trevas e do pecado. Amém. Jesus ressuscitado nos libertou. Mas quem não tomou posse dessa libertação ainda é escravo. Amém? Quem toma posse da libertação que Jesus nos permitiu viver na ressurreição, está livre. Mas quem não toma posse, continua escravo, continua dominando. Então essa maldição precisa ser declarada diante do altar em voz alta, para que isso seja consolidado. Principalmente em voz alta, para que o inferno possa escutar. Está passando rápido demais esse horário. Verdade, Carlinhos, mas vamos lá. Quem está com a Bíblia aí, vamos pegar a Bíblia aí, para a gente poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Vamos lá? 1 Coríntios 6, 12. A gente vai trabalhar nesse capítulo 6 em 3 textos específicos, mas nada que venha enfadar vocês, até porque tá gostoso, né? A gente não vai abusar, mas tá gostoso aqui poder dividir esse material, essa palavra com vocês. E dá pra gente poder aproveitar sem peso, né? Que às vezes a gente fala assim, poxa, 3 textos, vai ficar muito, muito longo e tal, mas quando a gente percebe que tá bom, que tá gostoso, a gente consegue usufruir bem do que está sendo ministrado. Então vamos lá, 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para mim poder marcar, que eu tinha marcado a outra Bíblia. 1 Coríntios 6, 12 até o 20. Vamos lá? Todo mundo com Bíblia aí? Quem está com Bíblia aí? Bota um joinha para mim aí, por favor. Ó, a sensualidade é condenada. Diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz ou de prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está vendo como é que a palavra é bem forte, bem poderosa? O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, ele traz essa ideia de poder dar uma visão muito importante para o povo. Estava passando por um momento complicado. Ele foi lá, disciplinou as pessoas, mas não estavam fluindo como ele queria. E aí ele começa a perceber, chega para ele a notícia de que algumas coisas não estavam acontecendo como deveria acontecer. E ele procura saber o que estava fora do lugar e chega ao ponto de ter o conhecimento de que as coisas não estavam funcionando também nessa área de imoralidade, de sexualidade, de respeito ao corpo. Então aqui ele deixa claro que
Não sabe vocês que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Eu sempre estou falando da importância do nosso corpo. Ele fala, qualquer pecado que você cometer, falando, olhando, é pecado. Mas quando você peca com o corpo, quando nós usamos o corpo, que é templo do Espírito Santo, que era para ser um lugar santificado, e o pecado é aqui o patamar já é outro. A ideia já é outra. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. A gente abordou isso na semana passada e é bom a gente poder repetir. Por quê? Porque aqui é a comprovação de que o pacto de sangue existe. Uma só carne. Aonde que consolida uma só carne? Penetração. Tanto que lá no Éden, o Senhor falou, vocês serão uma só carne para Adão e para Eva. Aonde é uma só carne? Na penetração. Que unifica o corpo. Que existe a conexão. Né? Porque, como lembra que a gente falou semana passada, não era para existir preservativo. Se a gente for seguir a linha da santidade, do respeito, e de cada pessoa respeitar o seu tempo, a sua virgindade, e ter um relacionamento somente com aquela pessoa que era de Deus para ela, sabe? Aquela questão de que, é claro que nós tivemos muitas culturas colocadas em nós, a gente vem de um mundão, onde tudo era possível, tudo era permitido, eu sei disso. Eu não quero nem colocar peso sobre os irmãos, porque eu vim do mundão, eu sei do que eu vivi lá fora, mas trazendo para o contexto bíblico e de tudo que a palavra fala, preservativo não era para acontecer nunca. Para que eu vou me proteger tendo relação sexual com alguém? Né? O preservativo é para poder prevenir doenças. E se eu tenho uma vida conjugal com uma pessoa normal, eu não vou me preocupar com isso. Se meu cônjuge, se uma das partes tiver algum problema ginecológico ou urologista, cada um vai procurar um profissional para tentar resolver. Mas aí é de conhecimento de ambos. Agora, o preservativo não era para existir. Porque a gente vê que essa conexão era para ser do jeito que Deus preparou. O homem e a mulher. Lembra que a gente falou isso? A mulher tem a representação da virgindagem através do ímen. E quando há a penetração pela primeira vez, esse ímen é rompido, o sangue é derramado. E assim a conexão é consolidada entre aquele casal. Mas aí isso se perdeu. Mas aqui ele fala, quem se une a uma prostituta, quem se une a uma outra pessoa, se torna uma só carne com ela. Sabe, isso é destrutivo. E aí isso aqui fala um pouquinho do que a gente vem resumindo e pontuando, tanto na semana passada, quanto no início da live de hoje. Então, tá dando para poder entender, gente? A própria palavra nos consolida de que o pacto de sangue existe, diz que isso é verdade. E assim a gente consegue perceber o tamanho do poder que o sexo tem. Era para ser saudável, era para ser bom, mas se perdeu. Se perdeu. E agora, para recuperar, só Deus mesmo. Sabe, só o coração quebrantado, contrito, a confissão de pecado, o reconhecimento diante do altar do Senhor. Sabe, existem pessoas aqui que são minhas ovelhas que estão na live, existem pessoas que não são minhas ovelhas, que têm seus pastores. Pode ter pessoas aí na live que não são cristãos, mas são simpatizantes, né, do trabalho que eu faço para a glória do Senhor Jesus. Então nós precisamos procurar um líder espiritual, confessar nossos pecados, abrir nosso coração para o Senhor e assim haver uma ministração para que essa libertação aconteça e esse vínculo seja partido ao meio no nome de Jesus. Isso é real. Muitos casamentos estão vivendo dificuldades porque tem outras pessoas fazendo parte e não é amante atual. São pessoas que fizeram parte da vida deles no passado. E podem ser muitos. E eles vão carregando esse caminhão cheio de gente para onde vai passando. E aí não tem conexão, não tem santidade. Sabe, muitas vezes uma relação sexual ela é envolta de perversidade, de malandragem, de coisas que uma das partes aprendeu no mundão, aprendeu na pornografia,
sabe? Aprendeu no que a vida tenta mostrar, e aí quer levar isso para o casamento. Nós falamos isso na semana passada, quer levar para o relacionamento conjugal, coisas que aprendeu no mundão, a outra parte não vai aceitar, sabe? Algumas pessoas têm um poder de convencimento ou agressividade, né? Eu lembro de um casal que conversou comigo, e ali uma das partes forçava muito um tipo de relação sexual, e aquilo era uma forma agressiva, imposta, e não tinha outra forma, entendeu? É como se fosse um bicho que estava tendo que atender as necessidades daquela pessoa, sabe? Cruel, perverso, e você vê que são coisas que são trazidas lá de trás. E aquilo fica tão vivo dentro da pessoa que ela acha que pode fazer a torta e a direita de qualquer jeito, insaciável, como nós falamos aqui, insaciável. Sabe? Isso é para ser uma ordem natural, um expressar natural do nosso organismo, do ser humano, mas as coisas vão perdendo o controle e depois alguém sofre. Sempre alguém sofre. Beleza, gente? Tá tranquilo aí? Vamos que vamos. Estamos com 1 hora de live agora. Eu estou marcando aqui no cronômetro do celular. Estamos com 1 hora de live, tá bom? Eu vou só falar mais alguns pontos aqui. Vamos partir para o encerramento. Beleza? Dá para ficar mais um pouquinho? Dá para ficar mais um pouquinho? Me fala aí. Se vocês quiserem, a gente encerra agora. Ah, ficou agarrado aqui o comentário. Como discordar da verdade? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, porque ficou travado os comentários. Amém, gente? Vamos lá? No mesmo... Em 1 Coríntios ainda, agora a gente vai pular para o capítulo 7, tá? Capítulo seguinte. Falamos do capítulo 6, do 12 ao 20, tá bom? Deu para poder esclarecer? Obrigado, Marília, por ter ficado com a gente aí, tá bom? Glória a Deus pela tua vida, amada. Então agora a gente vai falar, vamos pular um pouquinho. Capítulo 7 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 7. Mais um ponto interessante que a gente vai abordar aqui. Ó, respostas a perguntas acerca do casamento. Quanto ao que se escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Deixa eu ver aqui até o versículo 7. Até o versículo 7. Seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então aqui a gente fala sobre acerca do casamento, sobre a obrigação, né, que um cônjuge tem com o outro. Nós acabamos de ler a orientação do apóstolo Paulo de que a mulher, ela por obrigação, deve satisfazer o seu esposo também na vida sexual, e o seu esposo satisfazer a sua esposa na vida sexual também. Só que muitas das vezes não funciona desta forma. Por quê? Porque a perversidade que o sexo teve acesso na vida das pessoas faz com que a vida conjugal se torne perturbada, infeliz, pesada. Isso aqui deveria ser uma regra.
Talvez numa palestra para casais, quem acha que está sendo prejudicado, de repente o esposo vai falar assim: minha mulher não me satisfaz, pastor. Fala para ela o que a palavra diz. Porque muitas das vezes a pessoa é egoísta. Ela quer ouvir aquilo que interessa a ela. E às vezes não é questão de fulana, você é obrigada a satisfazer sexualmente seu esposo ou vice-versa. Muitas vezes não é questão de satisfazer, a questão é o que tem na vida dessas pessoas que causa essa frieza, essa destruição no ânimo, no prazer, na alegria, na atração, né? A gente vê muito o pastor Cláudio Duarte usar nas suas ministrações, né, sobre o comportamento do homem, da mulher, roupa que usa, né? Na brincadeira ele fala sobre como é que vai ter alguma coisa se a mulher chega em casa e o homem está com a camisa de político, a mulher fedendo a alho. Ele usa algumas brincadeiras lá para poder falar sobre vida conjugal, mas a gente pode ir muito mais além. Talvez falar de marido satisfazer a esposa e a esposa satisfazer o marido, talvez se torne mais pesado falar sobre isso, porque não é só questão de satisfazer. A questão é aqui do que vem. O que vem nesse caminhão aí. O que vem nas costas desse homem e dessa mulher que acaba sendo colocado dentro desta família, né? Lembra que nós falamos? Quando você casa com uma pessoa, você casa com o passado dela. Você casa com quem passou na vida dela. Quando você se relaciona sexualmente com alguém, você está se relacionando com ela e com quem passou na vida dela, sabe? É complicado. Aí a gente consegue perceber que simplesmente não é só guardar, corresponder um ao outro. Então ele deixa bem claro que era para ser um, ó. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Por causa da perversidade, da impureza do homem. Então não é para poder ficar de qualquer jeito, várias tentativas. Era para ser um só. Era para ser um só. Só que nós somos ensinados errado. Nós fazemos parte de uma cultura que a perversidade, a malandragem, tudo isso é bom para quem faz, para quem tem exagero, né? No mundo que a gente vive, a pessoa que conservou a virgindade tá blefando, tá maluco, né? Homem, hoje em dia, conservar a virgindade esperando a pessoa que Deus preparou para ele, se ele contar isso, vão matar ele. Vão matar ele. Rapidinho, gente, tô botando aqui por causa dos comentários. Porque não tem lógica, né? Um homem ainda ser virgem no tempo de hoje, 17, 18, 20 anos. Quem tem sabe aonde quer chegar, quem tem a instrução, vai conservar, vai se manter firme na pressão externa. Porque neste caso não há pressão interna. Porque aqui dentro a pessoa sabe que conservar a virgindade, conservar uma vida conjugal sem traição, não vai ter pressão, porque ele sabe que é certo. Pressão vai ter externa, de pessoas falando para ele: você tem que tentar, você tem que dar uma volta, tem que ir numa casa de prostituição, tem que ser homem. Que bobeira o quê de ficar conservando vida conjugal? Nada, vamos dar uma voltinha, vamos fazer despedida de solteiro, sabe? Tem a porção de coisa aí que a gente vai vendo que contradiz o que a palavra separa pra gente. Então, olhar para esse ponto aqui da mulher satisfazer o seu esposo e do esposo satisfazer sua mulher vai muito mais além. Talvez esse satisfazer não acontece porque tem muito lixo. Aqui o apóstolo Paulo fala para pessoas sensatas. Vocês que estão fazendo certinho, satisfaça o seu esposo, satisfaça sua esposa. Falar disso aqui para quem está correto vai ser feito com leveza. Agora, como você dá uma ordem dessa para quem tem um passado? E nesse passado tem muitas pessoas que passaram por ali. Né? Não é simples você falar de um mandamento desse e que isso seja uma regra quando um casamento está infeliz, quando uma relação sexual está inconstante,
consequência de pessoas que passaram na vida de uma das partes. Então aqui a gente consegue saber, realmente ver que por causa da dureza e da impureza do coração do homem, o apóstolo Paulo deixa claro, é para ser um só. Um esposo, uma esposa, ponto. Está resolvido. Vamos lá, para a gente poder ir para o final. Versículo 8 ao 11, tá? Nós lemos do 1 ao 7, agora do 8 ao 11. Diz assim, ó: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Olha como é que ele deixa bem claro aqui a colocação. Isso aqui é uma opinião dele. Com vocês que são solteiros, é bom que se mantenham como estão. Mas, se vocês estão cogitando se relacionar com alguém, estão conhecendo alguém, para que vocês não corram o risco de se abrasar. Por quê? Por que ele está deixando isso claro? Porque a gente aprendeu isso, a química, a frequência de um relacionamento, ele já permite várias possibilidades. Né? A gente falou nisso ontem. Existe uma confirmação que o beijo na boca ele é considerado penetração. Por quê? Porque ali o corpo já se envolve e já começa a reagir, e já começa a haver ereção, tesão no encontro de pessoas, porque é só um simples beijo, mãos dadas. Muitas das vezes o que acontece nesse abrasamento, como o apóstolo Paulo falou, já é uma abertura para que pensamentos e atitudes venham ser perversas e ser ponte para algo pior acontecer. Então ele fala, o ideal é que vocês mantenham solteiro. Aqui não está dizendo que é solteiro sozinho. Ele fala de solteiro, ou seja, você que é solteiro, mas que está conhecendo alguém, tenta se manter. Porém, se você perceber que não vai conseguir, se casa. Para quê? Para que não haja pecado, para que não haja nada que venha prejudicar a sua jornada para frente. Amém, gente? E agora a gente vai fechar aqui. Vamos para o último versículo. Provérbios 5, 3. Para a gente poder encerrar, para mim não prender mais vocês. Já temos 1h15 de live. A gente já vai finalizar, tá bom? Para mim poder liberar vocês para a janta aí, para o descanso. São 9h30 agora. Provérbios 5, 3. Então, passei. Quem tá comigo aí? Não me abandona não, gente. Quem tá comigo ainda aí? Não sei o que aconteceu com os comentários do Facebook. Acho que eu cheguei aqui. Foram embora? Me deixaram sozinho não, né? Quem tá indo aí? Bota um joinha aí no Instagram, por favor. Quem tá aí? A gente já vai terminar. Não me abandonem, por favor. Provérbios 5, 3 ao 9. Aqui a gente vai pro encerramento, tá bom, gente? Aí, né, Carlão? Isso aí. Vamos que vamos. Você, Moniquinha. Ó. Provérbios 5, 3. Beleza? Marcou aí? Diz assim, ó. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como o abismo agudo, com uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não poderá ponderar a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, porque não deis a outrem a tua honra
nem os teus anos cruéis. Poderoso, né? O caminho da mulher adúltera, da perversidade, faz com que pessoas sejam destruídas, vidas sejam destruídas, sabe? Então aqui a gente fecha com essa visão. O Senhor nunca me abandonou, mesmo distante jamais faria. Obrigado, Moniquinha. Então aqui a gente consegue perceber que não é só a questão do adultério, né? Mas a intenção de fazer, a intenção de praticar. E muitas das vezes essa intenção ela é motivada pelo passado, pela cultura, né? De que é bom. Eu conheço pessoas que se orgulhavam de falar que em uma festa só ficava com 5, com 7. Sabe, às vezes não é questão de criticar as pessoas. É porque não sabe da verdade, né? Seria muito fácil a gente acusar alguém que já teve tantos relacionamentos e ter um poder na palavra agora de poder criticar, machucar essas pessoas. Muitos de nós, por falta de conhecimento, por acesso à cultura, por cegueira, nós fizemos muita coisa. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Talvez nós não fomos prostitutos de carteira assinada, mas já fizemos, já passamos, já tentamos, idealizamos, sabe? Já passamos pela pornografia, já passamos pela sensualidade, por falta de conhecimento, porque achávamos que isso era certo. Sabe, a gente não pode acusar ninguém, a gente pode pegar esse conteúdo e trazer como libertador para a nossa vida. Vocês concordam comigo? A sabedoria nesse momento aqui é não olhar para ninguém, não é para acusar. Poxa, lembrei de alguém que fazia acontecer nas festas. Não, vamos lembrar da gente, da onde viemos, da onde passamos, com quem nos relacionamos e do quanto a palavra é poderosa para ser libertadora na nossa vida. Até porque o pecado começa no campo da mente. Exatamente. A palavra fala que onisciente só o Senhor é. Tá? Eu falei isso semana passada, né? Se a gente pensar perversidade aqui, o diabo não sonda. Mas se a perversidade pensada aqui for externada em palavras ou em prática, o inferno vê. E ali já existe toda uma mobilização espiritual quanto àquele pecado que nós cometemos. Mas enquanto está no pensamento, ninguém vê. Mas o problema é que tudo que está no pensamento tem risco de descer para o coração, né? Que não é o órgão, mas a nossa alma. E quando está aqui, desce para cá, que dá raiz, aí é complicado demais. Enquanto está aqui, aí Romanos 12:8 vai falar que nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, enquanto está na mente, aqueles pensamentos motivados por alguma coisa, a própria palavra, a comunhão com os irmãos, o contato com o Espírito Santo faz com que a nossa mente seja renovada pelo poder da palavra e aqueles pensamentos perversos começam a ser retirados. Porque muitas das vezes nós externamos o que nós estamos pensando, o que queremos pensar. Né? Quando a gente vê muita pornografia, quando a gente faz o esforço de ficar vendo a sensualidade das mulheres, a sensualidade dos homens, quando isso tudo é praticado pela nossa mente, entra pela janela da alma, o nosso organismo começa a trabalhar de uma forma que aquilo seja real na nossa vida. Então é importante a nossa mente ser renovada para que o pecado não seja consolidado. As lives vêm como reflexão, primeiro, pelo que fizemos e segundo, para o que não devemos fazer. Lives têm sido bênção. Aleluia, é verdade, cara. O Senhor tem nos direcionado. Escolher errar ou não, parte da gente, né? O conhecimento é apresentado. E muitas das coisas que eu apresento aqui para vocês, que eu aprendo para apresentar para vocês, nem tudo eu faço. Tem coisas aqui que eu aprendo e luto para poder colocar em prática. Sabe? Não é questão, o pastor deve ser perfeito, tudo que ele está falando aqui, ele deve fazer também. Claro que não. Tem muitas coisas que eu aprendo, que eu pesquiso, e que eu também não faço, eu achava que fazia certo, mas eu percebo que através do conhecimento eu estava fazendo errado, e eu começo a procurar fazer o que é certo. Amém, gente? Então aqui a gente fecha a live de hoje. Agradeço a Deus pela vida de vocês, foi bom essa troca de experiência aí.